E aqui, o Espírito Santo de Deus traz uma recomendação poderosa. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. A única ação que o Espírito Santo de Deus ordena que nós não paremos de fazer é orarmos. E orar, irmãos, não é você ficar o dia todo trancado num quarto e não fazer mais nada na sua vida, não. Orar é você estar sempre em estado de oração. Irmãos, a oração é uma das maiores armas do cristão. É uma bomba atômica na cabeça do diabo. Sem oração não se vence batalhas, nem que seja uma oração curta e breve. Ore em todos os momentos. Ore em todos, e não precisa ser ter aquela postura coloquial e começar a falar bonito, não. Porque oração é conversar com Deus. É diferente de reza. Reza é uma repetição, é uma ladainha, né? É como uma vitrola quebrada, né? Um CD riscado, né? Ficar repetindo sempre a mesma coisa. Orar é conversar com Deus. Em primeiro lugar, pega lá o exemplo da oração do Pai Nosso. Se começa a oração glorificando a Deus, oh Deus maravilhoso. Oh Deus maravilhoso, bendito. Em segundo lugar, você começa a agradecer. Obrigado, Senhor. Estou vivo, obrigado. Obrigado pela minha vida, pela salvação. Obrigado pela minha família. Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por essa chuva. Obrigado. Agradeça. E aí depois você pede. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, me ensina, me dá direção. Senhor, tira esse mal, tira essa dor, tira isso, tira aquilo, né? É isso, orar sempre. Tem a oposição da oração é a murmuração, a reclamação. Um cristão não pode ficar murmurando, irmão. Porque murmurar é você exaltar as obras do diabo. Reclamar, exaltar as obras do diabo. E nós temos que orar, né, exaltando as obras de Deus. Orar para glorificar, agradecer e pedir a Deus. Irmãos, quando se ora sem cessar, não há tempo para murmuração. Ore, irmão, todo tempo, em todo lugar. Ora, não perca oportunidades de você estar orando, né? Então, irmãos, oração é conversar com Deus, é conversar com o Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver um pouco mais adiante, porque, irmãos, nós precisamos melhorar o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é Deus em nós. Nós precisamos melhorar essa convivência, essa harmonia. É por isso que o Espírito Santo trouxe essas instruções através do apóstolo Paulo aqui. Irmãos, nós temos um Deus poderoso, maravilhoso, e nós temos que ter mais comunhão com Ele. Quem ora, quem sempre está em estado de oração, ele murmura menos, ele pensa em menos besteira. Quem está em oração, irmão, às vezes ele se furta a ouvir bobagens, assistir bobagens. O versículo 18 diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmão, não importa a nossa vontade. A nossa comida é fazer a vontade do nosso Pai, como dizia o Senhor Jesus. Não importa a nossa vontade, porque é a vontade de Deus que nós agradeçamos a tudo. Seja grato, em tudo dai graça, irmão. Em tudo dai graça. Você está vivo, irmão. Você tem Jesus, você tem o Deus, você encontrou o Deus poderoso. Tem tanta gente servindo demônios, servindo entidades, sendo judiados, perturbados, não conseguem dormir, não tem nenhuma perspectiva, não tem salvação. Essas pessoas que têm que estar tristes e mudar essa situação. Mas nós temos o Deus Todo-Poderoso. Nós temos que agradecer, nós já temos o melhor. Em tudo. Olha, irmãos, ninguém tira o sapato de mim, mas agradeça até pelas lutas.
Ninguém quer. Mas agradeça, porque as lutas vão nos aperfeiçoar. Elas vão produzir um eterno peso de glória. É isso, irmãos. Você lembra por que você veio para Jesus? A maioria veio porque estava numa luta, irmão. Estava numa luta, aí fizeram um convite, e aí veio para Jesus. Bendita luta é essa que te trouxe para Jesus, né? Foi bendita ou não foi bendita? Se não fosse essa luta, você ainda estava no mundo achando que sabia de tudo, né? Que estava tudo certo, bastava não fazer mal para ninguém, que ia dar tudo certo, e estava apanhando do demônio, né? Então dê graças a Deus por estar vivo, por ter Jesus, por ter a vida eterna. Dê graças a Deus por tudo que você tem. E dê graças a Deus por aquilo que você não tem, que poderia te fazer um mal, ou aquilo que você não tem, mas vai ter. Porque Deus vai te dar, porque você tem perseverado e é a promessa de Deus. Mas só não dá graças a Deus quem não serve a Deus, quem não conhece a Deus, quem está servindo o inimigo. Quem tem Jesus tem o melhor. Seja qual for a situação, né? Essa situação que você está passando, irmão, eu não sei qual que é. Mas se você é de Deus, você está na casa de Deus, se você aceitou Jesus, desceu as águas, essa luta tem permissão de Deus, vai cooperar para o seu bem, irmão. Deus está no controle da sua vida. Nunca duvide disso. Fala para o seu irmão do lado, nunca duvide que Deus está no controle da sua vida. Nunca duvide, irmãos. E o versículo 19... esse versículo 19. Não extingais o Espírito Santo. Não extinga, não apague, não elimine o Espírito Santo da sua vida, irmão. Como é que se elimina alguém? Quando você não ouve, quando você não fala com a pessoa, quando você não busca, quando a pessoa é um zero à esquerda, ela está anulada, está extinta na sua vida. Você não conversa com ela, você não ouve o que ela fala. É assim que se anula uma pessoa. Não faça isso com o Espírito Santo, irmão. Não haja como se o Espírito Santo não existisse. Não haja como se o Espírito Santo não habitasse em você. Conversa com Ele, busque a direção dEle, clame a Ele. O Espírito Santo existe para nós. O Espírito Santo de Deus está em nós. Fale com o Espírito Santo o tempo todo. Qual é a pessoa que mais você fala durante o dia? Com a sua mãe, com o seu pai? Com a esposa, com o marido? Fale mais com o Espírito Santo. É seu Deus. Então converse com o Espírito Santo, irmãos. Isso é uma forma de oração também. Orar sem cessar, irmãos, é falar com o Espírito Santo sempre. Você está lá em casa, conversa com o Espírito Santo, né? Me dê a direção, Santo Espírito, coloca a paz no meu coração. Veio aí uma notícia, me dá direção para reagir da maneira certa, de fazer as coisas certas. Conversa com o Espírito Santo na igreja, conversa com o Espírito Santo no serviço, conversa com o Espírito Santo no carro, irmão, né? Eu, toda vez que paro num farol, falo com o Espírito Santo. E se você pegar, toda vez que você falar com o Espírito Santo, quando pegar um congestionamento, você vai falar o dia todo. Porque essa cidade aqui que está congestionada, né? Você está lá no ônibus, conversa com o Espírito Santo, irmão. Ninguém tira o sapato em mim, mas você está lá no chuveiro, conversa com o Espírito Santo, irmão. Agradeça o Espírito Santo pela sua vida, peça direção, peça paz. Você vai ver, irmão, quando você está conversando com o Espírito Santo, não sobra muito espaço para você ficar pensando besteira, irmão. Para ficar alimentando uma notícia ruim, ou alimentando uma situação ruim, te colocando para... Mas quando você conversa com o Espírito Santo, me dê a direção. Chegou uma notícia ruim aí, aconteceu isso, preciso da sua direção. Né? Conversa com o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo habita em nós. Conversar com o Espírito Santo, irmãos, é orar sem cessar. Fale agradecendo, fale louvando com o Espírito Santo. Fale pedindo direção, fale pedindo bênçãos para o Espírito Santo. Ele tem poder para fazer milagres, fazer maravilhas, né? Ouça o Espírito Santo. Tem que ouvir, irmãos. Você tem que estar na presença dele, você tem que falar com ele, mas você tem que ouvir o Espírito Santo. E como é que você ouve o Espírito Santo? Muitas vezes ele fala o seu coração. Mas aí você tem que tomar um cuidado,
Porque tem um inimigo que também bombardeia o nosso coração, bombardeia a nossa mente. Mas você vai discernir quando é Deus falando e quando é o inimigo bombardeando, irmãos, né? Mas ouça o Espírito Santo, principalmente pela pregação da palavra. Ele está falando conosco hoje. Conversa mais comigo. Eu tenho bênçãos para te dar. Eu tenho um poder. Tudo que nós fizemos, eu, o Pai e o Filho, nós fizemos para vocês. Nós criamos esse mundo para vocês viverem temporariamente. Os milagres não são para os anjos, são para vocês. As promessas, cada promessa da minha palavra é para vocês. É isso que o Espírito Santo está dizendo para nós. Ele faz tudo para nós. Então que nós aprendamos, conheçamos mais, conversemos mais com Ele, né? E ouçamos mais a sua voz. Quando venha uma palavra de exortação, como nós vimos, logo no início, é o Espírito Santo nos corrigindo, porque o Espírito Santo não se omite. Ele nos convence do pecado, do juízo, da justiça. E o Espírito Santo faz algo que ninguém pode fazer. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Quem aqui consegue dar um gemido inexprimível aí, né? Nem sabe o que é isso, né? Mas o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo escreveu o livro maravilhoso, o nosso manual de instruções, manual de bênçãos, né? E as promessas do Senhor, né? Então, são instruções do Espírito Santo, essas mensagens através do Paulo, instruções do Espírito, porque quem comanda a igreja é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver no comando da igreja, não é igreja, irmão, é um clube. O Espírito Santo tem que estar no controle. E ele instruía através da boca do apóstolo Paulo, né, com essa direção. E tem muito mais que nós vamos ver futuramente, né? São instruções do Espírito Santo para as nossas vidas, né? E ele fala conosco: olha, vocês têm que estar organizados, ter paz um com o outro, para dar um bom exemplo. Como é que vocês vão evangelizar, vão querer converter alguém se vocês não estão convertidos ainda? Falou conosco no começo, né? Falou que nós não devemos ser omissos, tem que exortar, irmão. Porque às vezes a pessoa passa o tempo todo no erro e você se omite em adverti-la, exortá-la. Você está fazendo a vontade do inimigo, irmão. Vai chegar um dia que aí você vai falar, sabe o que a pessoa vai falar para você? Por que você não me falou isso antes? Então fale, irmão. Fale, analisa, vê se essa sua atitude está certa, essa maneira de agir está certa, né? Então, que nós ajamos dessa maneira entre nós, para que nós possamos dar um bom testemunho, a trazer as pessoas mais próximas. Nós temos que nos alegrar sempre, agradecer em tudo, dai graça, irmão, tudo dai graça, porque é vontade de Deus. Temos que orar sem cessar, irmãos. Orar sem cessar é conversar com o Espírito Santo o tempo todo. Oração é uma arma, e não é uma arma para ser enterrada, encostada ou colocada na gaveta. É uma arma poderosa do cristão. Quando você orar, você fala: em nome de Jesus, demônio sai, ele tem que sair. Quando você clamar a Deus, Deus vai agir, né? E não apagar o Espírito Santo, ter mais comunhão, falar mais com Ele, ouvir mais a sua voz, buscar mais a sua presença, em o nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? E vamos...